não adianta querer fazer a coisa certa do jeito errado. A Bíblia está cheia de histórias que vão falar sobre pessoas que tentaram fazer algo certo, porém da maneira errada e foram rejeitadas pelo Senhor. Será que você tem feito algo para Deus que na realidade você está fazendo da forma errada, da forma que o Senhor não quer que seja feita? E eu vou trazer aqui uma história que todo mundo conhece, é sobre Caim e Abel, que vai dizer perfeitamente como que um fez aquilo que é certo e o outro fez aquilo que é errado. Mas os dois estavam cultuando a Deus. Como anda o seu culto? Será que o seu culto tem sido um culto agradável a Deus? E culto aqui eu estou falando de vida, não estou falando de ir até um lugar, até um espaço para poder cultuar a Deus. Nós cultuamos a Deus todos os dias durante a nossa vida. Então, Caim, né, e Abel, dois irmãos, você conhece muito bem a história. Só que algo interessante aconteceu, que os dois trabalhavam com coisas diferentes. Um trabalhava com ovelha, né, trabalhava com gado, o outro trabalhava com a terra, trabalhava com agricultura. E a Bíblia vai falar que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Desde o início, Deus já deixou ali explicitamente aquilo que ele quer, a vontade dele. E você sabia que a vontade de Deus ela é absoluta, porém a forma de cumprir a vontade de Deus também é absoluta. Então Abel chega e faz a sua oferta, de uma ovelha, de um cordeiro imolado, e Deus aceita, e Caim faz a sua oferta de parte da sua produção, porém Deus não aceita. E aí eu queria trazer essa reflexão para você, para que você pudesse entender o que verdadeiramente você tem feito para com Deus. Hoje, nós vivemos em uma geração em que nós fazemos aquilo que nós queremos e achamos que estamos agradando ao Senhor, mas não estamos. Infelizmente, hoje, dentro das igrejas, a gente vê pessoas querendo fazer aquilo que é certo, porém, da forma com que Deus não pediu. Eu vou trazer mais uma história, que é sobre Moisés. Quando Moisés vai construir ali o tabernáculo, vai construir ali toda aquela estrutura para Deus, Deus ele dá todas as ordens perfeitamente. Metragem, tipo de cores e ornamentos, e Deus fala tudo o que Moisés precisa fazer. E em nenhum momento Moisés é solicitado por Deus para dar a sua opinião. Em nenhum momento Deus chega para Moisés e fala: Moisés, o que você acha dessa cor? Você acha que é boa? Você acha que essa metragem da altura ela tá boa? Você acha que precisa ser maior? Você acha que precisa ser menor? Em nenhum momento Deus pede a opinião de Moisés para nada. Deus, ele é absoluto. Eu queria trazer essa palavra aqui para você. Deus, aquilo que Deus quer é absoluto. A vontade dele é absoluta. Não somente naquilo que ele quer, mas em como fazer aquilo que ele quer. Se você quer entender como fazer do jeito certo, da forma que Deus quer que seja feito, primeiramente, precisamos olhar para Jesus. Jesus foi o modelo perfeito em todas as coisas. A forma com que ele era obreiro, a forma com que ele pregava, a forma com que ele orava, a forma como ele perdoava, como ele amava as pessoas. Jesus é o nosso modelo em todas as coisas. E depois, a primeira igreja, a igreja de Atos. A igreja de Atos viveu a forma e o modelo que Deus colocou como igreja, para que nós vivêssemos como igreja. Então hoje, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos entender que as formas com que nós fazemos a obra de Deus, às vezes, não é do jeito que Deus quer. E um outro ponto também muito importante, nem sempre sucesso quer dizer que Deus está ali naquele lugar. Vou repetir, nem sempre o sucesso, nem sempre uma igreja lotada, nem sempre muitas pessoas servindo, né, entre aspas, ao Senhor dentro de um lugar, nem sempre isso é um sinal de aprovação de Deus. Deus, nesses últimos tempos, está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Aqueles que entenderam que Deus ele não habita dentro de templos construídos por mãos humanas. Então, se você quer entender verdadeiramente, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para a igreja de Atos, como vivia. Hoje, infelizmente, a gente vê pessoas fazendo diversas coisas porque não vivem com o poder de Deus. Estão longe de Deus. Estão evangelizando, pregando, falando várias coisas, usando técnicas, usando psicologia, usando coach, porque não tem o poder de Deus, porque não tem a fé para poder botar a mão no enfermo e essa pessoa ser curada ali naquele momento. Então hoje, se você é igreja, se você quer viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para você e aquilo que Deus tem para toda a igreja, busque ao Senhor. Busque ao Senhor.
E se você quer entender mais sobre como de fato viver o Evangelho de Cristo e sobre como ser um sacerdote de Deus aqui na Terra, se inscreve aqui e segue, porque as pessoas precisam entender que fazer a coisa certa do jeito errado está errado. Deus não se agrada disso. Deus quer que nós façamos a coisa certa do jeito certo, da forma com que Ele estabeleceu. Deus abençoe em nome de Jesus.